Estamos estudando com o pastor Afonso Chaves, dentro da série Instituto Gunnar Vingre, o profeta Jeremias. Prosseguindo no nosso estudo do livro de Jeremias, conforme temos vindo até então, estudamos o livro de Jeremias por temas. E o tema que estamos no momento é sobre as mensagens trazidas pelo profeta Jeremias, em vários subtítulos, desde a infidelidade judá, propostas de reconciliação, também o Senhor falando sobre a idolatria, e por último, dentro das mensagens e no subtítulo de Juízo de Deus, prosseguimos agora indo ao capítulo 18, quando temos nos primeiros versos já a colocação de Deus para uma situação que ele estava apresentando. Capítulo 18 é um texto bem conhecido, quando o Senhor fala a Jeremias, verso 2, dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E diz Jeremias que desceu à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Aí está, mais uma vez, esta forma de Deus gravar a mensagem que quer trazer, conduzir ao povo, através não só de palavras, mas também de uma encenação, ainda que real. Deus pega as coisas da vida real e por ali fala. Oleiro trabalhando com barro em cima da roda. É um processo em que ali uma massa de argila, que já foi trabalhada, que já foi amassada até chegar ao ponto, a liga para ser moldada, coloca-se em cima da mesa onde tem um sistema de rotação, e o oleiro com as suas mãos habilmente conduzindo a massa de barro em movimento, vai moldando, formando o vasilhame que ele bem quer. E a palavra do capítulo 18 mostra que no trabalho com uma massa de barro, com um vaso, veio acontecer desse material cair e perder-se, quebrar-se este vaso que estava sendo feito ali na roda, na mão do oleiro. Mas o oleiro, sem muito alarde, pega de novo a massa de barro, repõe na mesa, na roda, e continua trabalhando e termina a obra fazendo o vasilhame conforme a sua vontade. Qual é a mensagem da parte de Deus? Aí temos o verso 6, quando Deus diz: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor: eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Pronto, aí está a mensagem. Deus está dizendo que toda a nação de Israel na mão dele é como barro, sendo ele Deus o oleiro neste modelo. E como o oleiro pegou um barro que estava em processo de formação e que ruiu, ele de novo pega a massa e termina a obra que tem que fazer. Se o oleiro faz assim com o barro, muito mais facilmente o Todo-Poderoso faria com a nação de Israel o que tem que fazer na vida do povo que ele chama a si. Observe bem esse particular. É Deus quem forma, é quem opera em nós. Dele vem o querer e o efetuar. Observe que aquele que em nós começou a boa obra, ele mesmo vai completar e aperfeiçoar. É a mensagem. Deus estava no meio de tantas coisas terríveis daquela época, um desvio terrível do povo de Deus, como que um vaso que se ruiu
mas na mão de Deus tudo seria restabelecido e colocado dentro do propósito e desígnio de Deus, que nós já vimos anteriormente em alguma mensagem, nas propostas de Deus de reconciliação, que Ele tem poder, se deixarmos operar, Ele operar em nós, das nossas transgressões, fazer vir o perdão, a verdadeira conversão, a inclinação do nosso coração para Ele e as bênçãos diversas. Mas observem este particular. Capítulo 18 fala do barro mole que está sendo moldado. Agora, como estamos tratando o aspecto do juízo de Deus, Deus sabe quando o barro é mole e está ainda em condições de ser trabalhado, porque o capítulo 19 fala também da obra do oleiro, mas no sentido contrário. Aqui no capítulo 18 temos um término bom da mensagem, que era uma insistência de Deus trabalhando com o povo para terminar a boa obra que propôs com eles. Mas no capítulo 19, vamos ver os primeiros versos 1 e 2. Disse o Senhor assim, lendo: assim diz o Senhor Deus: vai e compra uma botija de oleiro, e leva contigo os anciãos do povo e os anciãos dos sacerdotes, e sai ao vale de Inom, que está à entrada da porta do sol, e apregoa ali as palavras que eu te disser. Muito bem, nova figura, nova encenação. Jeremias compra um vaso de barro, agora pronto, um vasilhame pronto, e com os anciãos vai para aquele vale do filho de Inom, também chamado Tofete, que já vimos que terá o nome trocado para Vale da Matança. E ali, então, Jeremias fala longamente com os anciãos a respeito desses juízos de Deus que nós já temos lido, de um castigo sobre o povo, de uma destruição do povo, também destruição de Jerusalém, também do templo, os que vão ser levados a cativeiro, e seria uma coisa tão terrível que, tal qual a mensagem no passado falado ao jovem Samuel, de que retinaria os ouvidos de quem ouvisse, assim Deus iria atuar com o povo de Judá de uma forma tremenda, castigo pelo desvio, ou simplesmente consequência do mau caminho. Muito bem, depois de falar ao povo, anciãos, sobre uma repetição dos mesmos cuidados, alertas, exortações de Deus, verso 10 e 11, Deus determinou a Jeremias: então quebrarás a botija, o vaso de barro, à vista dos homens que foram contigo, e dir-lhes-ás: assim diz o Senhor dos exércitos, deste modo quebrarei eu a este povo e a esta cidade, como se quebra o vaso do oleiro, que não pode mais refazer-se, e os enterrarão em Tofete, porque não haverá outro lugar para os enterrar. Observe que o assunto é repetitivo, então o Senhor fala várias vezes, só que agora com uma encenação, para deixar bem cravado, vamos dizer assim, como num audiovisual, que não é só o Senhor falando, mas o Senhor também demonstrou. O que se pode fazer com cacos de um vaso de barro? Humanamente, observe a figura. Não existe oleiro que pegue cacos de barro e vá trabalhar com ele para fazer uma massa mole para montar de novo o vaso. Não e não. Quebrou, joga fora. Para nada mais presta o vaso que já estava pronto e se quebrou.
Agora vamos tomar para nós. Existe uma diferença. Muitos de nós somos barro mole ainda, no qual ainda há esperança. E Deus vai mudando, Deus tem paciência. E pode estender a sua paciência de uma forma grande, pelo que ainda há esperança. Mas há pessoas que não são barro mole, já são obras acabadas, pelo que uma vez quebrando-se, já não resta coisa alguma a fazer. Agora vamos falar em outras palavras. Aqueles que uma vez já experimentaram os dons espirituais, já conheceram as coisas de Deus e virem a cair outra vez em transgressão, já não resta mais sacrifício pelo pecado. Aí está. Seria este o pecado contra o Espírito Santo? Sim. Não tem mais o que fazer, porque de novo exporiam a Cristo Jesus para um novo sacrifício, para perdão de novos pecados. Não. Quanto a morrer, Jesus morreu uma só vez, e segue-se depois disso o juízo. Ou então, esta palavra que estou dizendo está no capítulo 6 de Hebreus, ou a palavra também que está em Hebreus, no capítulo 10, verso 24 em diante, quando diz que aqueles que pecaram ou que pecam voluntariamente, já não resta, diz a palavra, mais sacrifício pelos pecados. E o verso 26 diz, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Quebrantando, diz ainda a palavra, alguém a lei de Moisés morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testamento, com que foi santificado, e fizer agravo ao Espírito da graça. Então observe que nesses dois modelos, nessas duas palavras, está aí a situação. Se alguém ainda está no processo de formação, já está ruim. Não se deixar levar pelas misericordiosas e ternas mãos de Deus para operar em nossa vida. Precisamos nos render a Ele, e Ele tem paciência. Mas se já somos vasos completos, prontos, experimentamos, vivemos e pecamos sabendo, pecamos voluntariamente, Deus não se deixa zombar. Deus não se deixa zombar. Aí está o juízo de Deus, para entendermos. Sobre muitos a paciência de Deus vai caminhando, como na verdade sobre os vasos prontos, já houve também um tempo de misericórdia de Deus até que ele ficasse pronto. Mas depois de pronto recuar, parar no deserto, voltar ao Egito, tendo posto a mão no arado, olhar para trás, Jesus disse, não é digno de mim. Portanto, muito grave, bem clara esta mensagem do capítulo 18 e capítulo 19 de Jeremias, o juízo de Deus sobre aqueles em que há esperança e ainda a atuação da misericórdia de Deus, e aqueles para os quais já não resta mais nada, senão a expectativa de condenação do juízo de Deus. Ainda em sequência, vem mensagens ainda para o povo em continuidade, não é a primeira vez, mas vejamos ainda no capítulo 21, versos 8 até o verso 10, como que o Senhor manda Jeremias falar para o povo ainda. Lendo o verso 8 diz, e a este povo dirás, ordem do Senhor a Jeremias, assim diz o Senhor, eis que ponho diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. O que ficar nesta cidade há de morrer a espada, ou a fome, ou da pestilência. Mas o que sair e se render aos caldeus que vos têm cercado, viverá, e terá sua vida por despojo.
porque pus o meu rosto contra esta cidade para mal e não para bem, diz o Senhor. Na mão do rei de Babilônia se entregará e ele a queimará a fogo. Não é tempo mais para se demorar, é para se entregar imediatamente a Nabucodonosor e não se opor como quem quer resistir ou defender a cidade. Não, nem defender a sua vida, é se render. Se render tem vida, mas se quiser lutar, se opor, é morte, certamente. Continua a palavra, capítulo 22, primeiros versos. Porque também para a casa real, Deus tinha uma mensagem também particular, própria para eles, conforme está escrito nos primeiros versos, e assim lemos: assim diz o Senhor, desce à casa do rei de Judá e anuncia ali esta palavra, e diz: ouve a palavra do Senhor, rei de Judá, que te assentas no trono de Davi, tu e os teus servos e o teu povo que entrais por estas portas. Assim diz o Senhor Deus: exercei juízo e a justiça, e livrai o espoliado da mão do opressor, e não oprimais ao estrangeiro, nem ao órfão, nem à viúva, não façais violência, nem derrameis sangue inocente neste lugar, porque se devera cumprides esta palavra, entrarão pelas portas desta casa os reis que se assentam no lugar de Davi, sobre o seu trono, em carros e montados em cavalos, eles e os seus servos e o seu povo. Mas se não derdes ouvido a estas palavras, por mim mesmo tenho jurado, diz o Senhor, que esta casa se tornará em assolação. Amém? Alerta específico para a casa real. Observe, repete-se e é mencionado outra vez no capítulo 34. Também escolhi e selecionei os primeiros versos, desde o verso 2 a 5, quando a palavra diz: assim diz o Senhor Deus de Israel, vai e fala a Zedequias, rei de Judá, é o último rei, e que estava nessa oportunidade da invasão final e domínio final por Nabucodonosor. Diz-lhe: assim diz o Senhor, eis que eu entrego esta cidade na mão do rei de Babilônia, o qual a queimará a fogo, e tu não escaparás da sua mão. Antes de certo serás preso, e serás entregue na sua mão, e teus olhos verão os reis de Babilônia, e ele te falará boca a boca, e entrarás em Babilônia. Todavia ouve as palavras do Senhor, ó Zedequias, rei de Judá. Assim diz o Senhor de ti: não morrerás à espada, em paz morrerás, e conforme as incinerações de teus pais, os reis precedentes que foram antes de ti, assim te queimarão a ti, e plantear-te-ão, dizendo: ah, Senhor, porque eu disse a palavra, diz o Senhor Deus. Então, observe que Zedequias, o rei, nesta época final da nação de Judá, no tempo de Jeremias, teve uma palavra já claríssima: não adianta resistir, não adianta nada, vai ser preso, vai para a Babilônia, vai morrer em paz lá. Misericórdia de Deus, misericórdia de Deus. Já adiantemos, por que Deus falou isso deste rei? Porque, na verdade, não fazendo o que era colocado por Deus, a instrução de Deus, não obedecendo, entretanto, ele não era contra Jeremias. Se fosse outros que a gente conhece, há muito tempo já tinham se levantado terrivelmente para a morte contra Jeremias. Mas este é mais um homem que está fraco nas suas ações, mais com respeito humano do que tudo. Então ele não obedece a Deus porque tem gente que não concorda de se entregar a Nabucodonosor. Mas, por bondade de Deus, misericórdia,
ele não vai morrer ali, vai para a Babilônia e morrerá em paz em dias bem à frente. Capítulo 35, ainda dentro das mensagens de Deus e o juízo que Deus estabelece, temos a história dos recabitas. Interessante essa história, porque outra vez Deus repete as mesmas mensagens, mas só com modelos, encenações diferentes. E aqui nós temos os recabitas. Muito bem. O que temos de especial no capítulo 35 sobre os recabitas? O Senhor fala a Jeremias, nos primeiros versos, uma palavra simples. Jeremias chama os recabitas a um compartimento, uma das câmaras da casa de Deus, do santuário de Deus. E lembremos que não era um lugar santo nem lugar santíssimo, porque esses lugares não entrava qualquer um em qualquer tempo. Mas é que em torno do templo propriamente dito, pátio, santuário e lugar santíssimo, em redor havia muitas construções onde outros trabalhos eram feitos, mas a tudo isso se chamava templo. Mas em uma daqueles compartimentos laterais ao verdadeiro templo, Jeremias teve instrução de Deus chamar os recabitas e colocar numa mesa copos e servir vinho para os recabitas e dizer para eles: bebam. Não tinha nada de transgressão em beber vinho, costume da época. O suco, o refrigerante, o café com leite deles naquela época era o vinho. A restrição é não beber de forma que ficasse embriagado, quanto mais na ocasião de ministrar, não podiam. Muito bem, e os recabitas têm esse convite, mas eles ousam recusar a esta palavra, a esta oferta de Jeremias, tomar vinho com ele. E eles explicam que já desde o passado, e nós temos a palavra colocando, verso 8, disseram eles: obedecemos, pois, a voz de Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, em tudo quanto nos ordenou, de maneira que não bebemos vinho em todos os nossos dias, nem nós, nem nossas mulheres, nem nossos filhos, nem nossas filhas. Verso 9: nem edificamos casas para nossa habitação, não temos vinha, nem campo, nem semente, mas habitamos em tenda. E continua. Era um grupo de levitas da família, observem bem, de Jonadab, que era filho de Recabe, e que reuniu os filhos e deu ordem: vocês ministram as coisas de Deus, e entre nós vamos obedecer a Deus. Então ninguém pode ter o seu comércio, ninguém pode ter a sua lavoura, ninguém pode ter a sua vinha, ninguém vai atrás de construir casa própria, cada um esteja disponível para Deus. Ordem para os levitas, natural para todos os levitas. Só que Jonadab, filho de Recabe, apertou um pouquinho mais, dizendo: nem vão beber vinho todos os dias da sua vida, vão estar inteiramente consagrados e disponíveis em todo o tempo para a obra de Deus. Observe que exemplo bonito. E nas descendências de Jonadab, filho de Recabe, esses recabitas obedeciam direitinho, estava à disposição de Deus em todo o tempo. Todo o tempo. Muito bem. Aí Deus vem com a mensagem. Que coisa louvável, vou usar a minha expressão. Os filhos do homem, destaco. Jonadab, que é filho de Recabe, deu uma ordem aos seus filhos, e ele, como homem, está sendo honrado, porque os seus filhos, nas suas gerações, obedecem até os dias de hoje. Que exemplo bom. Mas e eu, que sou pai, sou Deus, Criador, uso as minhas palavras, que falo com o meu povo sempre, continuadamente, envio profetas madrugando e enviando, uma expressão que Deus usa,
a mim não me ouvem. Pelo que, vendo a sentença de Deus, comparando coisa com coisa. Para os recabitas haverá uma bênção na sua descendência, em toda a sua descendência. Sempre haverá um filho de Recabe me assistindo na minha presença. As bênçãos de Deus estendendo-se por gerações. Mas quanto ao meu povo que não me obedece, a eles ao contrário, o castigo de fato. Para eles é algo que merecem e sobrevirá sobre eles. Porque a um homem se obedece, mas a mim Deus não obedece. Então eles escolheram o caminho. Essa colocação do capítulo 35, nos versos que aí temos apontados, não temos lido, mas estão nesse capítulo. Vamos para o capítulo 36. A mensagem do capítulo 36 mostra para nós, de uma forma evidente, que os capítulos e as mensagens não estão em ordem cronológica. Porque já vimos palavras para Zedequias, que veio a ser o último rei. Mas no capítulo 36 temos a narrativa de um fato anterior, no tempo do rei Joaquim. Muito bem, o que diz a palavra? Que para este rei sucedeu algo. Vamos ler um pouco, iniciando no verso 2. Deus manda Jeremias fazer o seguinte: toma o rolo de um livro e escreve nele todas as palavras que te tenho falado de Israel e de Judá, e de todas as nações, desde o dia em que eu te falei a ti, desde os dias de Josias até hoje. Muito bem, continua o Senhor dizendo ainda: este livro escrito, que na verdade Jeremias não escreveu, ele ditou, e quem escrevia ouvindo da boca de Jeremias era o escrivão, o escriba chamado Baruque. Isso está já no verso 4. Então Jeremias chamou a Baruque, filho de Nérias, e escreveu Baruque da boca de Jeremias todas as palavras do Senhor Deus, que lhe tinha revelado no rolo de um livro. Segue a sequência do capítulo 36, que Jeremias dá ordem a Baruque: vai e ponha-te lá na casa do Senhor e lê as palavras do rolo deste livro aos ouvidos do povo. É o verso 6. Na casa do Senhor, no dia do jejum, e também aos ouvidos de todo Judá que vem das suas cidades, as lerás. Jeremias mandou Baruque ler, porque ele estava preso. É uma das ocasiões em que Jeremias está na prisão. Não podia estar saindo e indo, ou estava limitado no seu movimento. E Baruque faz isto. Mas lendo Baruque aquelas palavras, alguns príncipes ouvem e chama Baruque e diz: olha, vamos juntar outros mais príncipes e você vai ler para estes. E Baruque vai lá numa nova reunião de príncipes e começa a ler, e lê o que estava escrito para aqueles príncipes. E os príncipes disseram: isso aí tem que ser levado ao rei. Mas faz o seguinte, Baruque, a palavra é tão terrível que os príncipes mesmo dizem a Baruque: vá, esconda-te, suma você e Jeremias, porque nós vamos levar estas palavras ao ouvido do rei. E assim fizeram. Muito bem. Mais à frente, nesse capítulo 36, verso 21, temos a continuação deste assunto. Então enviou o rei a Jeudi para que trouxesse o rolo. E Jeudi tomou da câmara de Elisama, o escriba, e leu aos ouvidos do rei e aos ouvidos de todos os príncipes que estavam em torno do rei. Muito bem, verso 23. Sucedeu que, tendo Jeudi lido 3 ou 4 folhas,
cortou o rei com um canivete de escrivão e lançou-o ao fogo que havia no braseiro, até que todo o rolo se consumiu no fogo que estava sobre o braseiro. O rei Joaquim não aceitou aquelas palavras. Tomou o livro, rasgou o livro e botou no fogo. O que Deus diz? Na continuação desse capítulo 36, Deus fala outra vez a Jeremias, verso 28. Toma ainda outro livro e escreve nele todas as palavras que estavam no primeiro volume, que queimou Joaquim, rei de Judá. Observe bem isso aí. Deus manda escrever. E diz mais, e acrescenta outras palavras mais, que eu vou ainda te dizer. O rei mandou buscar Baruque e Jeremias para, naturalmente, sentenciá-los à morte. Mas só que não acharam. Será que Jeremias e Baruque se esconderam-se muito bem? Não, porque a palavra diz que foi o Senhor quem, na verdade, os escondeu. Pelo quê? Não há homem que possa achá-los de fato. Só esse detalhe. Se Deus esconder, está escondido. Se Deus não esconder, ninguém está escondido, de perigo algum. Muito bem. E dentro dessas palavras que são novamente escritas, no verso 30, vamos começar lendo no 30, Deus confirma dizendo que vai acontecer todo o mal que estava falando, que estava escrito no livro, e acrescenta, portanto, verso 30, assim diz o Senhor acerca de Joaquim, rei de Judá, não terá quem se assente sobre o trono de Davi, e será lançado o seu cadáver ao calor de dia e à geada de noite, e visitarei sobre ele e sobre a sua semente, e sobre os seus servos a sua iniquidade, e trarei sobre ele, sobre os moradores de Jerusalém, e sobre os homens de Judá, todo aquele mal que lhes tenho falado, e não ouviram. Aí está. Agora, estejam atentos. Nas Sagradas Escrituras, em particular, Crônicas, Reis e agora Jeremias, os nomes são muito próximos e às vezes o nome praticamente é o mesmo, mas refere-se a pessoas diferentes. Aqui cita Joaquim, mas nós sabemos que este aqui deve ser Jeoiaquim, um outro rei que de fato foi morto e que não teve descendência que assentasse no seu trono, e veio ao trono outro chamado Joaquim. Esse se rende a Nabucodonosor e é levado em cativeiro para a Babilônia. Então observe que é um texto, capítulo 36, fora da sequência cronológica, que depois de Jeoiaquim, que deve ser este rei do capítulo 36, vem Joaquim, este mesmo nome, e depois vem Zedequias, e estes dois últimos vão para cativeiro, os dois, Joaquim e Zedequias. Então cuidado, aqui fala Joaquim, mas tem um Joaquim que foi para cativeiro e que não morreu, mas tem um Jeoiaquim que de fato morreu sem descendência. A dificuldade são os nomes próximos e as formas de versão, tradução de Crônicas, de Reis e agora de Jeremias. Aí está todos esses assuntos que estamos vendo no livro de Jeremias, mensagens de Deus e por último, mensagens de juízo. Nós vamos ainda dentro das mensagens partir para um novo tópico, um subtítulo, que é um recomeço. Deus fala ao povo de Judá que certamente toda a obra dele é no sentido de um bem. Antes mesmo de acontecer todos os males que Deus está anunciando por Jeremias, que certamente viriam, Deus, entretanto,
já anuncia o recomeço de uma nova vida para o povo de Judá. Mas observe bem, não veio ainda o castigo totalmente, não houve a destruição do povo nem de Jerusalém, o povo não foi, alguns, para o cativeiro, e Deus já está falando do pós-cativeiro, cumprindo aquela palavra que ele mesmo diz pela boca de Isaías, que ele anuncia antes, para que depois ninguém diga que o seu ídolo, ou aquele que é da sua devoção, é que fez tal coisa. Não, Deus mesmo, ele anunciava antes, para que quando acontecesse, todos soubessem que o Deus de Israel, Jeová, aquele cujo nome é Eu Sou o que Sou, faria todas essas obras. E neste recomeço, capítulo 16, podemos ler alguns versos, que Deus diz que o seu nome, por todas essas obras de juízo, em Judá, como já foi antes, nas 10 tribos, e depois para todas as nações, faria com que o seu nome fosse reconhecido por toda a terra, e em particular, reconhecido pelo seu próprio povo, que até então parece que não o conhece. E mais algumas palavras mais que Deus acrescenta. Capítulo 16, verso 14 e 15, inicialmente. Assim temos o registro. Portanto, diz Deus, eis que dias vêm, diz o Senhor, em que nunca mais se dirá, vive o Senhor que fez subir os filhos de Israel da terra do Egito. Mas vive o Senhor que fez subir os filhos de Israel da terra do norte e de todas as terras para onde os tinha lançado, porque eu os farei voltar à sua terra, à terra que dei a seus pais. Até então, observe que o povo dizia, o Deus que nos tirou da terra do Egito, da casa da servidão, e nos encaminhou e sustentou pelo deserto. Essa expressão seria deixada de lado, porque haveria uma outra obra grande que Deus faria, que seria justamente o retorno do cativeiro da terra do norte, ou por todas as terras por onde fossem ou viessem a ser espalhados. Deus os faria voltar. Então haveria no meio do povo, quando fossem restaurados como povo, como nação, as cidades reedificadas ou reedificadas, se diria, bendito Deus que nos trouxe da terra do cativeiro, da terra do norte, da terra para onde fomos lançados. A questão do Egito ficaria como que esquecida, porque para eles haveria uma nova realidade. Continuemos, verso 20 e 21, diz a palavra assim, fará um homem para si deuses que contudo não são deuses? Portanto, eis que lhes farei conhecer, desta vez lhes farei conhecer a minha mão e o meu poder, e saberão que o meu nome é Jeová, o Senhor que é, né? Eu sou o que sou. Aí está, aguardem isto. E vamos já adiantar para termos o sentido completo. O povo foi visitado por Deus no Egito e pelo deserto com operações tremendas de Deus. Mesmo assim, parece que não o conheceram, porque o deixam facilmente por qualquer ídolo, qualquer nova devoção que se apresente, qualquer outra entidade que se coloque como alvo de culto. Não conheceram o Senhor? Mas a Deus operaria de tal forma que isso seria fato. Conheceriam a Ele como o Deus de Israel, Jeová ou Yahvé, o Deus verdadeiro. Agora, olhem na história, contemplem esse fato. Um Israel, um povo de Deus que é idólatra desde Abraão, porque Josué disse, escolha aí, servir a Jeová ou aos deuses de nossos pais da além do rio Eufrates. Escolham. Josué disse, eu e minha casa serviremos ao Senhor, a Jeová. E observe que depois de Abraão, em particular em Jacó, não nele,
mas em Raquel e nos seus filhos havia ídolos no meio deles. Depois vão para o Egito, saem do Egito carregando ídolos, no deserto tem ídolos, e quando chega em Canaã, além dos que levou para lá, escondido, na trouxa, ainda tinha também dos povos vizinhos. Muito bem. Depois desse castigo, podem observar, tempo de Esdras, tempo de Neemias, profetas outros que vieram após esta época e esse cativeiro, nunca mais se ouve falar que havia um ídolo em Israel. Chega João Batista, ele não vai condenar a idolatria, o culto aos ídolos, porque não existe mais ídolos. O povo aprendeu. A surra foi tão grande que nunca mais tiveram pavor de ídolos. Vem Jesus, não se fala mais de ídolos em Judá, no meio do povo de Israel. Vem os apóstolos, eles trazem mensagens, mas para os israelitas não há idolatria. Aprenderam a lição. As palavras contra a idolatria que encontramos, por exemplo, de Paulo na carta aos Coríntios, não é para os israelitas, é para os gentios que vinham para o meio do povo de Deus. Mas o Israel, o Judá, que veio após cativeiro, não. Aprenderam quem é o Senhor. É o verso 21 do capítulo 16 que se cumpria. Portanto, eis que lhes farei conhecer, desta vez lhes farei conhecer a minha mão e meu poder, e saberão que meu nome é o Senhor, ou a tradução mais correta, Jeová, o Deus que é. Continuemos. No capítulo 30, bem à frente, ainda nesses assuntos, o verso 2, ou os primeiros versos, 1 a 3, encontramos este registro. A palavra que o Senhor, ou que do Senhor veio a Jeremias, dizendo: assim fala o Senhor Deus de Israel, dizendo: escreve no livro todas as palavras que te tenho dito, porque eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei tornar o cativeiro do meu povo Israel e Judá, diz o Senhor, e torná-los-ei a trazer à terra que dei a seus pais, e a possuirão. Antes de saírem para o cativeiro, Deus está falando que vão voltar ao normal, vão voltar àquela terra. Verso 10 e verso 11: não temas, pois, tu, servo meu, Jacó, diz o Senhor, nem te espantes, ó Israel, porque eis que te livrarei das terras de longe, e a tua descendência da terra do seu cativeiro, e Jacó tornará e descansará, e ficará em sossego, e não haverá quem o atemorize. Porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te salvar, porquanto darei fim a todas as nações entre as quais te espalhei. A ti, porém, não darei fim, mas castigar-te-ei com medida, e de todo não te terei por inocente. Então observe, um povo que foi tão devastado se restabelece, e outros povos que foram grandes nações, impérios, sumiram. Onde está a Síria? Digo, a Assíria, cuja capital era Nínive, sumiu. Cadê a Média, a Pérsia, a Caldeia, grandes nações poderosas? Sumiram. Mas Israel, com um grupinho pequeno de gente, se restabelece de novo, porque, como está escrito aqui, porque a boca do Senhor o disse. Mas eu gosto de salientar isto. Desde Isaías capítulo 7, Deus já tinha falado, quando havia aquela contenda do povo de Deus do norte com o povo de Deus do sul, e a Síria, a capital Damasco, sempre estava ali entre os dois, trazendo destruição para os dois. E Deus fala que aquelas nações deixariam de existir, Judá ao sul e Israel ao norte.
Perderiam seus 2 reis e não seriam nação por um tempo. Enquanto que Síria sempre seria Síria e Damasco sempre seria Damasco. Nós estamos milênios depois, até hoje existe o país chamado Síria, cuja capital é Damasco, porque a boca do Senhor determinou assim. E aí está. Continuemos. Recomeço, capítulo 31, mas no final, versos 31 a 34. O Senhor diz, falando do futuro pós-cativeiro: eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei um concerto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme o concerto que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles invalidaram o meu concerto, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas este é o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porém a minha lei no seu interior, e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E o 34 do capítulo 31: e não ensinará alguém mais a seu próximo, nem alguém a seu irmão, dizendo: conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o mais pequeno deles até o maior, diz o Senhor, porque lhes perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Paremos. Aqui já se descortina que a palavra de Deus não está falando um pós-cativeiro imediato, mas uma obra muito depois. Porque o povo de Israel, em especial Judá, vai para o cativeiro, volta do cativeiro, reconstrói a nação, restabelecem cidades, e vem Jesus. Aí está. E vem Jesus. Quando a Jesus não reconhecem como Messias, e de novo Jerusalém é destruída, o templo é destruído, o povo é espalhado. Mas a obra agora muda de um aspecto físico para ser totalmente espiritual, quando Jesus disse, naquela ocasião da ceia: este cálice é um novo concerto no meu sangue. É quando vem que o Senhor é quem estaria falando particularmente com cada um, a assistência do Senhor, Ele como pastor de cada uma de nossas almas. Observe bem esse particular. Deixa de existir a nação de Israel carnal, na linguagem de Deus, e passa a existir somente a linguagem do Israel espiritual, quando Jesus mesmo disse: tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, convém agregá-las para que haja um só rebanho e um só pastor. Jesus falava da salvação que alcançaria todas as nações. E Paulo diz: fica firme este concerto, Deus conhece os que são seus. Todo aquele que profere o nome de Cristo Jesus, aparte-se da iniquidade, do pecado, da transgressão. E Jesus disse que o povo dele, o reino dele, não vem mais com aparência exterior, o que na verdade aquele Israel visível foi só figura, porque o reino de Deus, não vindo com aparência exterior, entretanto estaria no meio de nós, estaria aí, no conhecimento de Deus, Deus que conhece cada coração. Voltando aos primeiros versos do capítulo 31, quando Deus ainda diz: naquele tempo, sobre o dia que há de vir, naquele tempo, diz o Senhor, serei o Deus de todas as gerações de Israel, e elas serão meu povo. Assim diz o Senhor: o povo que escapou da espada achou graça no deserto, Israel mesmo, quando eu o fizer descansar. Há muito que o Senhor me apareceu dizendo:
pois que com amor eterno te amei, também com amorável benignidade te atraí. Ainda te edificarei, e serás edificada, ó Virgem de Israel. Ainda serás adornada com os teus adufes, e sairás com o coro dos que dançam. Ainda plantarás vinhas nos montes de Samaria. Os plantadores plantarão e gozarão dos frutos, porque haverá um dia em que gritarão os vigias sobre o monte de Efraim: levantai-vos e subamos a Sião, ao Senhor nosso Deus. Aí está, uma visão que nunca foi física, isso nunca foi mais fisicamente, mas espiritualmente sim. Os de Samaria hoje, gentios, ou Israel do tempo que pudesse considerar ainda Israel, ambos, um ao outro, chamando para servir ao Deus de Jacó. E hoje o lugar de culto é Jerusalém celestial. Continuemos mais um pouco. É recomeço. Voltando atrás, no capítulo 23, versos 5 a 8, temos aquela expressão: o Senhor, Deus, justiça nossa. Versos 5 a 8, Deus falou por Jeremias assim: eis que vem dias, diz o Senhor, que levantarei a Davi um renovo justo, e sendo rei, reinará e prosperará, e praticará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias Judá será salvo e Israel habitará seguro, e este será o seu nome com que o nomearão: o Senhor, justiça nossa. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que nunca mais dirão: vive o Senhor que fez subir os filhos de Israel da terra do Egito, mas vive o Senhor que fez subir e que trouxe a geração da casa de Israel da terra do norte e de todas as terras para onde os tinha arrojado, e habitarão na sua terra. Mas por favor, não coloque mais na ideia do retorno no aspecto físico, mas observem aquela palavra que Jesus disse, que viriam muitos do Oriente e do Ocidente e assentar-se-iam à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, mas os israelitas, os da casa, seriam mandados embora. Por quê? Muitos a quem primeiramente a palavra foi enviada, descendência de Abraão, rejeitaram o Senhor, mas muitos que não eram povo de Deus viriam de todos os lados e ocupariam, e vemos que ocupam o lugar como filhos de Deus, descendentes de Abraão pela fé. Aí está a projeção não mais física de um retorno e o restabelecimento da nação de Israel, física, mas também espiritual. Os da casa indo embora, sendo mandados embora por serem infiéis, e estranhos sendo admitidos como filhos, como sendo da casa. Isto é o que vemos no capítulo 23. O Senhor Deus seria a nossa justiça. E lembremos da palavra que Paulo disse, que o Senhor seria feito para nós de justiça e sabedoria, porque o Evangelho de Cristo Jesus é poder de Deus para todo aquele que crê. Continuando nesse aspecto, indo para o capítulo 33, versos 7 a 9, encontramos a continuidade deste assunto. Removerei o cativeiro de Judá e o cativeiro de Israel, e os edificarei como ao princípio, e os purificarei de toda a sua maldade, com que pecaram contra mim, e perdoarei todas as suas iniquidades, com que pecaram contra mim e com que transgrediram contra mim. E esta cidade me servirá de nome de alegria, de louvor e de glória entre todas as nações da terra, que ouvirem todo o bem que eu lhe faço, e espantar-se-ão e perturbar-se-ão por causa de todo o bem e por causa de toda a paz que eu lhes dou. Verso 14 ainda 17, neste assunto:
Eis que vem dias, diz o Senhor, em que cumprirei a palavra boa que falei à casa de Israel e à casa de Judá. Naqueles dias, naquele tempo, farei que brote a Davi um renovo de justiça, e ele fará juízo e justiça na terra. Naqueles dias Judá será salvo e Jerusalém habitará seguramente, e este é o nome com que lhe nomearão: o Senhor é nossa justiça. Porque assim diz o Senhor: nunca faltará a Davi varão que se assente sobre o trono da casa de Israel. Olhem o aspecto só espiritual, porque fisicamente nunca mais, depois de Zedequias, houve um trono em Israel, na Palestina, em que estivesse assentado um filho de Davi como rei. Nunca mais. Mas a palavra fala de Cristo Jesus, descendência de Davi, o renovo de Deus, a nossa justiça, que assim estaria sendo estabelecida por Deus. Então observe que a história não se detém na Palestina. Deus está falando no sentido espiritual, e já as fronteiras saíram, já foi até os confins da terra. Ainda continuando nesse capítulo 33, do recomeço, verso 23 a 26, lemos: e veio ainda a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: não tens visto o que este povo fala, dizendo: as duas gerações que o Senhor elegeu, agora as rejeitou? E despreza o meu povo, como se não fora já um povo diante deles. Assim diz o Senhor: se o meu concerto do dia e da noite não permanecer, e eu não puser as ordenanças dos céus e da terra, também rejeitarei a descendência de Jacó e de Davi, meu servo, de modo que não tome da sua semente quem domine sobre a semente de Abraão, Isaque e Jacó, porque removerei o seu cativeiro e apiedar-me-ei deles. Por acaso tem faltado a sequência de dia e noite? Tem faltado? A ordem de dia e noite continua. Palavra também que está lá na criação, em Gênesis, no capítulo 8, capítulo 9 talvez, que nunca faltaria o tempo de inverno e de verão, tempo de plantar e tempo de colher, dia e noite. Enquanto existir terra, essa sequência estará também estabelecida. Assim, o juramento que Deus fez a Davi, que teria um filho dele no trono, hoje nós somos testemunhas que Deus não abandonou, não rejeitou o seu povo, mas estava colocando o seu povo numa dura disciplina, porque foram também duros de coração e de serviço para com Deus. Ainda continuando o recomeço, olha quantas mensagens. Eu observo que uma está num capítulo e outra, que a confirmação da mesma está longe, no outro capítulo, não havendo uma sequência imediata dos assuntos. No capítulo 32, outra passagem interessante, que eu vou estar falando com as minhas palavras, quando diz a palavra de Deus, orientando a Jeremias, dizendo que o tio dele vinha lhe oferecer para comprar um campo. E assim sucede. O tio dele logo aparece, oferecendo para ele para comprar um campo. Isso porque entre os israelitas no passado, segundo a lei, quando alguém estava em necessidade de vender a sua herança, a sua parte de terra, teria que vender dentre os parentes. O parente mais próximo, que seria chamado o remidor. Muito bem, então cabia a Jeremias. Então o tio de Jeremias diz: Jeremias, compra o campo, preciso vender o campo. E Jeremias entendeu, porque já estava avisado pelo Senhor, que era ordem do Senhor, palavra de Deus. Ele foi lá e comprou o campo do seu tio, conforme lhe foi proposto. Verso 9 do capítulo 32, diz assim: comprei, pois, a herdade de Ananeel, filho de meu tio, a qual está em Anatote, e pesei-lhe o dinheiro, 17 siclos de prata, e subscrevi o auto, e selei-o, e foi confirmado por testemunhas,
e pesei o dinheiro numa balança. Paremos. Então, na linguagem de hoje, Jeremias fez todo o procedimento. Fez a compra, pagou o valor, fez a escritura, mandou registrar a escritura, tudo direitinho. Muito bem. E Deus lhe fala novamente: Jeremias, pegue este documento ou estes documentos e coloque-os num vaso de barro para que dure muito tempo. E Jeremias vai obedecer àquilo que o Senhor estava dizendo. Está no verso 14. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: toma estes autos, este auto de compra, tanto o selado como o aberto, e mete-os num vaso de barro para que se possam conservar muitos dias. Paremos. Jeremias está obedecendo ao Senhor. Só que a cabecinha de Jeremias está dando voltas. Comprar campo, fazer escritura, na linguagem de hoje, registrar em cartório, guardar isso bem guardado para durar muito tempo. Para quê? Sendo que a cidade, eu mesmo estou profetizando da parte de Deus, que vai ser destruída. Não vai ter morador aqui. Por que eu vou comprar campo? Mas observe que ele obedeceu. Ele não entendeu nada. Mas olhem que liberdade temos nas coisas de Deus. O bom é obedecer, ainda que não entenda. Mas temos a liberdade de depois conversar com Deus e ver se Deus vai explicar para nós. Assim sendo, no verso 16 desse capítulo 32, Jeremias faz uma oração. Depois que dei o alto da compra a Baruque, filho de Nérias, orei ao Senhor dizendo: Ah, Senhor Jeová, eis que tu fizeste os céus e a terra com teu grande poder e com teu braço estendido. Não te é maravilhosa coisa alguma. E Jeremias vai nos versos seguintes exaltando a Deus, publicando a sua benignidade, vai falando do seu juízo, vai falando aí, os caldeus já estão aí para destruir a cidade já está cercada, e os aparelhos de guerra já estão aí formados contra a cidade. Tudo isso, Jeremias conversa com Deus, falando longamente. Muito bem. E diz lá no verso 25, Jeremias mais à frente na sua oração: Contudo, tu me disseste, ó Senhor Deus, compra para ti o campo por dinheiro, e faze que eu ateste testemunhas, embora a cidade esteja já dada na mão dos caldeus. Jeremias expressou diante de Deus a sua falta de entendimento. Fiz tudo que o Senhor mandou. O Senhor é muito maravilhoso, o Senhor é grande, o Senhor faz, o Senhor acontece, o Senhor tem feito, e vai até destruir a cidade, que o Senhor falou que vai destruir, está aí, ó, já estão começando a combater a cidade. Mas comprar um terreno? E Deus fala, responde. Verso 26. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias dizendo: Eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne. Seria qualquer coisa maravilhosa para mim? Portanto, assim diz o Senhor: Eis que eu entrego esta cidade na mão dos caldeus e na mão de Nabucodonosor, rei de Babilônia, e tomá-la-á. E o Senhor vai repetir todas aquelas questões. Por que está fazendo isso? Por causa da maldade do povo, por causa da desobediência, que se desviaram dele. Deus falou muitas vezes, eles não obedeceram, não ouviram, rejeitaram a instrução. Muito bem, isso Deus vai falando, uma coisa repetida, longa, em todo o capítulo 32, verso 36, Deus continua falando: Por isso, agora assim diz o Senhor Deus de Israel, acerca dessa cidade, da qual vós dizeis: já está dada na mão do rei de Babilônia, pela espada e pela fome e pela pestilência. Eis que eu os congregarei de todas as terras, para onde os houver lançado na minha ira, e no meu furor, e na minha grande indignação, e os tornarei a trazer a este lugar, e farei que habitem nele seguramente, e eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Aí está explicando. Observe
o modo de Deus trazer mensagem. Mais uma vez, tudo que ele tinha falado de um recomeço, ele está mostrando numa representação, mandando Jeremias comprar e guardar as escrituras, porque haverá tempo que tudo isso será um procedimento normal, mas depois do cativeiro, num retorno do povo, num recomeço da nação de Israel. Continua a palavra ainda, verso 39, a obra de Deus: eu lhes darei o mesmo coração e o mesmo caminho, para que me temam todos os dias para seu bem e bem de seus filhos depois deles. E continua aí o Senhor falando do concerto que vai fazer com eles, concerto esse que nós já temos falado. E no verso 44, comprarão campos por dinheiro e subscreverão os autos e os selarão e farão que atestem testemunhas na terra de Benjamim, nos contornos de Jerusalém, na cidade de Judá, na cidade das montanhas, na cidade das planícies, na cidade do sul, que os farei voltar do seu cativeiro, diz o Senhor. Tanto que observe, quando Jesus vem a este mundo, já encontra a nação de Israel cheia de cidade, cheia de gente para todo lado. Deus repovoou aquela terra com o seu povo, e ali comprava-se e vendia-se normalmente. Este aspecto é físico, não é espiritual, mostrando a continuidade da obra de Deus. O que tem de espiritual aqui é o verso 38 e 39. Eles serão meu povo, eu serei seu Deus, e lhes darei o mesmo coração e o mesmo espírito. E continua a obra espiritual nos corações. Agora, não terminou isto aí. Por causa desta conversa de Deus com Jeremias, Jeremias com Deus, é que vem a expressão que nós muito falamos de Jeremias 33, verso 3. Lendo desde o verso 1. E veio a palavra do Senhor a Jeremias, segunda vez, estando ele ainda encerrado, preso no pátio da guarda, dizendo: assim diz o Senhor que faz isto, o Senhor Deus que forma isto, para o estabelecer. O Senhor é o seu nome. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Lição para nós. Jeremias teve a liberdade de conversar com Deus, perguntar, e Deus responder, falar coisas que Jeremias nem estava imaginando que poderia ser tudo aquilo. Mas destaco também, Jeremias primeiro obedeceu. Muitos querem primeiro entender, para depois obedecer. Errado. Deus mandou, obedece. Não entendeu? Clama a mim. O próprio Deus diz: e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Mas primeiro, obedecer. Depois podemos ir com, vamos dizer assim, liberdade dada pelo próprio Deus, perguntar assim: fiz isso, mas não entendi nada, o senhor pode me explicar? Pronto, e Deus vai trazer a explicação. Observe como que Deus conversa, fala algumas vezes, como de fato um homem com outro homem, um amigo com seu amigo, dando liberdades diversas. No verso, agora passemos à frente, ainda no recomeço, capítulo 29, versos 4 a 7, dentro das mensagens de Jeremias, Jeremias de si mesmo escreve uma carta aos do cativeiro, falando sobre o projeto de Deus. Mas espera aí, aos do cativeiro? Como assim mesmo? Lembremos que antes desta época, já no tempo pós-Josias, Nabucodonosor já veio à Babilônia e levou a família real e 10.000 em cativeiro, em especial dos artífices, das pessoas que tinham alguma habilidade, justamente, entendemos, para a sua grande obra na cidade de Babilônia. Então, já existia um povo de Deus, de Judá, no cativeiro. O que estava acontecendo é que a cidade seria destruída, etc, etc, etc.
acrescentando-se depois outros mais que seriam levados a cativeiro. Muito bem, verso 4 a 7, a carta de Jeremias àquele povo. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos que foram transportados, que eu fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia: edificai casas e habitai-as, plantai jardins e comei o seu fruto, tomai mulheres e gerai filhos e filhas, e tomai mulheres para vossos filhos, e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas, e multiplicai-vos ali, e não vos diminuais, e procurai a paz da cidade, para onde vos fiz transportar, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz tereis paz. Na sua paz vós tereis paz. Aí está a mensagem. Indo para cativeiro, tinham que procurar prosperar no cativeiro e orar pela paz do lugar. Mas do meu inimigo, sim, esse inimigo aí, na verdade, está fazendo um bem para vocês. Observe como que Deus muda as coisas. São os figos bons que estavam ali para receberem da misericórdia de Deus sobre eles. Nesse capítulo 29, verso 10 a 13, ainda temos palavras assim: porque assim diz o Senhor Deus, certamente que passados 70 anos em Babilônia, vos visitarei, e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar, porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei, e buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Aí continuam as palavras de Deus. Parabéns do povo. A misericórdia de Deus operando em favor de um Israel. Mas observem que está debaixo de uma correção tremenda da parte de Deus. Aí vem Hebreus, para nós não desmaiarmos quando somos açoitados, porque Deus açoita aquele que toma por filho, para que venhamos ser participantes da sua santidade. Então, quando Deus vê algo que não está bem, Deus usa o açoite, Deus usa alguma coisa que para nós pode ser dolorido no momento, mas o propósito de Deus é para bem, sempre. Deus é amor. E quantas vezes nós aprendemos e tivemos conhecimento, ideia de um Deus terrível para destruir? Bom, primeiramente Ele é amor. Ele atua em nós sempre para o bem e para a salvação. Se vem algum mal, é porque nós escolhemos o caminho errado e não obedecemos a voz do Senhor naquilo que Ele queria operar em nós. Continuando o nosso assunto, estudo no livro de Jeremias. Agora vamos trocar o tema. Um novo tema, escolhi esta palavra, o cotidiano, ou o cotidiano do profeta Jeremias. Como é que Jeremias pessoalmente estava nessa situação toda? Como estava? E nós vamos ter umas palavras que mostram alguns pensamentos, algumas reações, como é que estava o sentimento particular de Jeremias como profeta de Deus. No capítulo 5, vamos voltar lá no princípio de novo, porque o tema agora é outro. Vamos conhecer a reação, o pensamento de Jeremias. Deus chegou a dizer a Jeremias, dentro daquelas admoestações, sobre a idolatria de Judá em Jerusalém. E os versos primeiros dizem assim: dai voltas às ruas de Jerusalém, e vede agora e informai-vos e buscai pelas suas praças, a ver se achais alguém, ou se há um homem que pratique a justiça, ou busque a verdade, e eu lhe perdoarei.
E ainda que digam, vive o Senhor, de certo falsamente juram. De certo falsamente juram. É Deus falando. O povo com aparência religiosa boa, mas Deus lá no fundo via todas aquelas transgressões que nós temos citado repetidamente. Aí Jeremias mesmo diz: ah, Senhor, não atentam os teus olhos para a verdade? Feriste-os, não lhes doeu. Consumiste-os e não quiseram receber a correção. Endureceram as suas faces mais do que uma rocha, não quiseram voltar. Estão entendendo? Jeremias está observando, ele está pregando, anunciando a mensagem de Deus, a promessa do castigo, ou o alerta do castigo que viria, mas parece que não adiantou nada. Criança rebelde apanha e volta para a sua indisciplina e desobediência. Verso 4: eu, porém, disse, Jeremias, deveras estes são uns pobres, são loucos, pois não sabe o caminho do Senhor, o juízo do seu Deus. Jeremias imagina que o povo é assim mesmo, o povo é sem cultura, sem entendimento, um povo bruto. Verso 5, Jeremias pensava: irei aos grandes e falarei com eles, porque eles sabem o caminho do Senhor Deus, o juízo do seu Deus. Como é que termina esse verso? Mas esses de comum acordo quebraram o jugo e romperam as ataduras. Paremos. Jeremias estava numa ilusão. O povo não ouve mesmo, não adianta falar com eles, não adianta bater, não adianta castigar, que não tem entendimento. Vou falar com os grandes. Quem seriam os grandes? Os príncipes, sacerdotes, casa real. Pronto, aí ele aprende. Estes, na verdade, de comum acordo, são, na verdade, também os primeiros a desobedecer. Aí é onde temos situações em que Deus diz: aquele a quem muito foi dado, mais será cobrado. Muitos dos grandes sabiam das coisas de Deus, mas são os primeiros a transgredir, e isso muitas vezes continua valendo, porque o povo de Deus, vamos dizer assim, os fiéis das igrejas, devem ser orientados corretamente nas coisas de Deus. E quantas vezes isso não é feito, não é posto em prática? Aquele que dirige mais está preocupado em agradar o povo do que conduzir o povo para Deus, ainda que isso tenha que incomodá-los, apontando as suas faltas, transgressões, os desvios, para que entrem no caminho certo e sejam salvos. Aí vale a palavra que Jesus disse sobre o fermento dos fariseus: falam e não cumprem. Então obedeçam as palavras, mas não copiem as suas ações. Ou outra palavra que Jesus disse a respeito dos fariseus: que eles tinham a chave da porta do reino dos céus, mas não entravam e nem deixavam outros entrar. Às vezes também percorriam reinos, terras distantes, para terem um novo convertido, um prosélito na linguagem bíblica, mas depois fazia este novo convertido 2 vezes pior e merecedor do fogo do inferno. Ou seja, líderes que não constroem, não conduzem as ovelhas para pastos verdejantes e águas tranquilas. Pastores, outra palavra, que apacentam a si mesmo e não apacentam as ovelhas do Senhor, são do Senhor. Ilusão de Jeremias. Mais umas palavras da parte de Deus. E nas palavras que temos aqui na sequência do livro de Jeremias, percebemos que houve tempo em que Jeremias orava pelo povo, intercedia pelo povo, pregava com ânimo, com esperança que o povo ia ouvir, ou que os grandes iriam ouvir, mas decepção.
porque agora o próprio Deus é que vai instruí-lo, dizendo: não ores por este povo. Vejamos, capítulo 7 mesmo, verso 16 a 18. O Senhor diz: tu, pois, não ores por este povo, nem levantes por ele clamor ou oração, nem me importunes, porque eu não te ouvirei. Não vês tu o que andam fazendo nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? Os filhos apanham a lenha, e os pais acendem o fogo, e as mulheres amassam a farinha para fazerem bolos à rainha dos céus e oferecerem libações, outras ofertas, a outros deuses, para me provocarem a ira. Aí está Jeremias orando pelo povo, e o povo em transgressões terríveis, famílias inteiras reunidas, no propósito errado da idolatria. Então Deus diz: não ore por este povo, estão fazendo isso me irritando. Continua, no capítulo 11, verso 14, temos uma palavra semelhante, quando Deus diz também: tu, pois, não ores por este povo, nem levantes por ele clamor, nem oração, porque não os ouvirei no tempo em que eles clamarem a mim por causa do seu mal. Nada de orar. E a palavra seguinte, do verso 15, diz: que tem o meu amado que fazer na minha casa? Ou seja, o que Deus tem que fazer na casa dele? Visto como muitos nela cometem grande abominação, e seguem outras palavras. O próprio Deus pergunta a si mesmo: o que eu tenho que fazer na minha casa, sendo que na minha casa está cheio de transgressão e abominação? Então, não ores por este povo. Continua a palavra ainda, nesse sentido, capítulo 14, verso 10 até o 12. Disse o Senhor acerca deste povo: pois que tanto amaram afastar-se e não detiveram os seus pés, por isso o Senhor Deus se não agrada deles, mas agora se lembrará da maldade deles e visitará os seus pecados. Disse-me mais o Senhor: não o rogues por este povo para bem. Quando jejuarem, não ouvirei o seu clamor, e quando oferecerem holocaustos e ofertas de manjares, não me agradarei deles. Antes eu os consumirei pela espada, e pela fome, e pela peste. Olha quão graves são essas palavras da parte de Deus para com o povo. Ainda, passando os versos, capítulo 15, versos 1 e 2 primeiramente, Deus diz: diz-me, porém, o Senhor: ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, não seria minha alma com este povo. Lança-os de diante da minha face e saiam. E será que, quando te disserem: para onde iremos? Para onde iremos? Dir-lhes: assim diz o Senhor: os que para a morte, para a morte, e os que para a espada, para a espada, e os que para a fome, para a fome, e os que para o cativeiro, para o cativeiro. No verso 6, Deus diz: tu me deixaste, diz o Senhor, voltaste para trás, por isso estenderei a minha mão contra ti e te destruirei. Estou cansado de me arrepender. Observe que esta palavra aqui, dentro de tantas coisas que nós vimos para frente e para trás, parece fora também de uma sequência lógica. Parece que é um tempo que Deus já não quer mais tratar nada. Mas nos capítulos seguintes, já vimos quanta ainda misericórdia, quanta proposta boa Deus ainda fez com o povo. Mas aqui é um momento em que Deus está dizendo: não ore, já determinei, o castigo virá, destruição sobre eles. Se perguntarem, a palavra é esta. Observe que não há misericórdia. Quem para a morte, morte; quem para a espada, espada; quem para a fome, quem para a peste, é peste. Continuemos. Nesse assunto, não orar pelo povo, naturalmente vai seguir depois outras passagens. Nós veremos
na sequência do estudo deste cotidiano do profeta Jeremias, que ele passa por perseguições, ele tem momentos também de fraqueza, como decepção ministerial, que ele quer recuar, quer parar, quer deixar servir a Deus, que aos olhos está quase igual a Elias: Senhor, me recolhe porque só sobrei eu. Jeremias também tem momentos assim. E outra coisa do cotidiano de Jeremias, que era ele só falando da parte de Deus. Tinha muita gente falando em contrário, os falsos profetas. E isso nós estaremos estudando na continuação, numa próxima oportunidade. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionet Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.